Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Falaremos hoje sobre essa terça-feira, dia 7 de junho. Vou fazer junto com vocês o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, com destaque para o jogo de playoff entre os Emirados Árabes contra a Austrália. Desse jogo sai o vencedor e, obviamente, o adversário da seleção peruana na repescagem da Copa do Mundo. Temos também mais alguns jogos da Nations League, que até o momento está tendo bons jogos, está sendo bem legal de se trabalhar, né? E temos Série A do Brasileiro, com o líder Corinthians enfrentando o Cuiabá, que não vem em boa fase. E na Série B tem muito jogo para a gente conversar. Beleza? Antes de a gente começar, vou pedir você para se inscrever nesse canal e deixar o teu like no vídeo, que ajuda bastante o YouTube a propagar para mais pessoas. Vou pedir desculpa pela minha voz anasalada, eu sigo com um resfriado muito forte, parece que é algo que está atingindo o Brasil inteiro, tá? E é isso, vamos começar então. Não esquece, participar do sorteio do Bom Dia Mercado junto à Betfair, minha parceira aqui do canal, para ganhar uma banca de R$ 30 todos os dias. É só conferir o primeiro link fixado na descrição e nos comentários desse vídeo para entender como funciona aqui o sorteio. Tá? Para você participar, você precisa estar inscrito nesse canal e, obviamente, ter uma conta registrada na Betfair. Se você não tem uma conta, o link está aqui embaixo. Convido você também, se você quiser, óbvio, para me acompanhar no canal do Telegram que eu tenho, chamado Canal do Theo. Ali você vai ter uma proximidade muito maior comigo. Eu vou te mandar áudio, eu vou te mandar texto, e é um canal totalmente gratuito, onde você vai conseguir acompanhar um pouco mais do meu dia a dia de trabalho, se você tiver interesse nisso. Tá bom? Então vamos começar falando sobre esse jogo da Austrália contra os Emirados Árabes. Se eu não me engano, os Emirados estiveram na Copa de 90 e só. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, foram poucas participações. A Austrália está bem comum de encontrar a Austrália na Copa do Mundo e ainda mais comum de encontrar a Austrália nesses playoffs, né, nessas repescagens. É muito comum a gente ver um time aqui da América do Sul enfrentando a Austrália, a Nova Zelândia, é bem comum de acontecer. A gente tem, por conhecimento, um jogo da Austrália muito físico, com as bolas geralmente sendo alçada na área. Não é um time técnico, né, mas tem aqui uma odd de 1,85. Eu acho que é o tipo de jogo para o mercado se surpreender bastante, porque como é um jogo único, se eu não me engano esse jogo vai acontecer lá no Catar, lá em Doha, é um jogo que pode ser um pouco mais disputado, um pouco mais pegado e pode apresentar para o mercado um susto, né? O mercado tem, pela cotação aqui, o mercado está esperando uma predominância do futebol australiano e isso pode não ser confirmado. Com isso a gente pode ter uma possibilidade de correção de odd, né? A correção do favorito aqui, que é bem incidente. A gente tem uns Emirados Árabes jogando talvez com bastante apoio ali naquela região, e a gente tem a Austrália talvez se poupando um pouco mais ou estudando um pouco mais o adversário, não imprimindo o ritmo tão forte, e a gente pode ter aqui sim um jogo para se trabalhar mais o match odds, e é onde eu venho buscar talvez esse desencontro do que o mercado espera do que realmente vai acontecer. Poucas informações eu tenho sobre esse jogo, poucas estatísticas, então eu vou ficar mais na leitura de jogo mesmo, tá bom? Tô falando ainda mais lento, porque ainda são 8h20 da manhã, tá passando aqui Japão e Brasil, tá no intervalo agora. Então vamos embora para Nations League, Finlândia e Montenegro. Aqui eu já tenho um pouco mais de estatística, né, de números. Esse jogo é da Liga B, tá? Montenegro vem subindo de desempenho, vem conseguindo se manter ali numa liga um pouco mais acima. A Finlândia vem de um empate 1-1 com a Bósnia. Felizmente eu consegui pegar o empate da Bósnia no finalzinho. A Finlândia fez o gol com o artilheiro Teemu Pukki, artilheiro do Norwich, que agora caiu para a Championship e deve voltar, né? O Norwich está sempre indo e voltando. Ela fez o primeiro gol de pênalti, recuou demais, chamou muito a Bósnia para cima e acabou tomando um empate no final, um empate merecido na minha humilde opinião, tá? Eu acredito que a Finlândia não tem um bom futebol pelo chão. É um time que explora às vezes o contra-ataque e explora muito também a questão de manutenção de vantagem, querer segurar, querer jogar por uma bola, e ficou muito caracterizado isso na estreia da Euro, perdão, quando a Finlândia venceu aquele jogo contra a Dinamarca naquele episódio triste que aconteceu com o Eriksen, tá? Montenegro, os últimos jogos de Montenegro, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vitória contra a Romênia,
que é um time aguerrido, e vitória contra a Grécia, que é um time muito veloz também, e derrota para a Armênia. Não dá para dizer que perder para a Armênia é um resultado ruim, a Armênia tem um bom time, tá? Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui. Bom, a Finlândia venceu apenas um jogo em casa, isso aqui eu estou puxando estatísticas, olha só, eu estou puxando estatísticas de competições anteriores, né? Então da Nations passada, que acabou de começar. Então da Nations passada, das qualificatórias da Euro, para a gente conseguir entender como que o time se comporta em casa. Não dá para eu puxar um jogo da Nations e cravar que a gente vai ter essa confirmação. Então o que a gente pode interpretar aqui da Finlândia em casa? A Finlândia é um time que cria muito pouco em casa. O XG, né, os gols esperados da Finlândia é muito baixo, tá? Tem uma defesa mais sólida, é um time que toma pouco gol, sai menos na frente do placar, né? Ou seja, consequentemente também não consegue segurar muita vantagem e só venceu um jogo em 7. Montenegro tem mais ou menos a mesma dificuldade de criação, né? Acaba fazendo um pouco mais de gol, mas também toma um pouco mais de gol, mas tem a mesma questão perdão, de gols esperados. Em relação a bolas aéreas, a gente tem Montenegro sendo bem melhor na parte ofensiva pelo alto, 2 gols de escanteio, 4 gols de cabeça, né? E 2 gols de falta direta. Isso significa que temos batedores de falta 10 em 10 ali na seleção de Montenegro, vale a pena ficar de olho nisso. Tá bom? Montenegro sofreu 1 gol de cabeça. É bom listar aqui também, ó, que a defesa da Finlândia nesse fundamento aéreo é muito bom. E gols sofridos de fora da área, Montenegro tomou 4. Time que pode ser que em situações de vantagem tente enfiar todo mundo dentro da área para fazer uma linha ali, umas linhas mais próximas para fechar a defesa, mas acaba cedendo espaço e toma muito gol de finalização de fora da área. Não me parece um jogo com uma tendência boa para over, tá? A gente tem números aqui bem baixos. Eu acho que é um jogo para a gente ficar de olho no match odds, tá bom? O principal jogador, como eu falei, é o Teemu Pukki da Finlândia, 1h da tarde, Liga B. Depois a gente tem Alemanha e Inglaterra, um grande clássico aqui, né? A Inglaterra vem de uma derrota para a Hungria, merecido. Perdeu merecidamente para a Hungria por 1-0 e a Alemanha vem de 1-1 contra a Itália, saiu atrás e acabou buscando um empate. A Alemanha segue com o jejum de nunca ter vencido a Itália em partidas oficiais. E a gente tem aqui... Bom, deixa eu tirar o que eu vi dos 2 jogos, né? Eu venho para esse jogo para trabalhar match odds, vocês sabem a minha postura nesses jogos mais parelhos, né? A gente vai até dar uma olhada aqui nas estatísticas um pouco mais avançadas, mas vamos entender um pouco mais o contexto. A seleção da Inglaterra é uma seleção muito forte pelo alto. Vocês vão ver a quantidade de gols marcados pela Inglaterra de escanteio, de levantamento na área, é absurdo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês os dados. E a Alemanha é um time de construir mais por baixo, é um time que gosta muito de vir construindo lá da sua área. Então é normal você ver a Alemanha saindo em situações um pouco mais perigosas ali, até próxima da pequena área, e vindo carregando a bola, distribuindo ali ou para o Gnabry ou para o Sané pelas pontas, e vem distribuindo ela até entrar no gol. Tá? É um time realmente que consegue fazer esse tipo e gosta de fazer esse tipo de saída de bola. Outra coisa, a Alemanha, quando está num dia bom, consegue fazer muito bem a situação de... Deixa eu fechar o meu mercado aqui, que eu tô com uma posição aberta do Brasil, tá fazendo barulho. Consegue fazer muito bem a marcação-pressão quando quer. Ou seja, a Alemanha durante bons minutos do primeiro tempo, a Alemanha conseguiu, de maneira muito sólida, uma marcação alta que atrapalhou demais a saída de bola da Itália. Tá? Isso fez com que o padrão de lei Itália fosse claríssimo. Esse padrão foi se perdendo, mas naquele momento foi um padrão muito claro. Ou seja, a Alemanha consegue fazer sim uma marcação alta. Só que a Inglaterra tem bons jogadores de velocidade entre linhas. Posso falar aqui o Grealish, né, que está no City hoje, que veio do Aston Villa. O Harry Kane também é um cara que passa muito bem entre as linhas no ataque. Tá? E o Mason Mount, não sei se vai jogar. Eita. Vambora. Então, eu acredito que se a Alemanha fizer essa marcação, ousar fazer essa marcação-pressão e não der o bote certo, pode acabar sendo um jogo
mais inclinado para gols, mas inicialmente eu venho para trabalhar o match odds. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na questão de estatísticas. Olha isso daqui. A Alemanha dentro de casa ainda não perdeu, pelo menos nos últimos jogos que eu puxei. São 4 vitórias nos últimos 4 jogos e o time saiu na frente em 75% das vezes. Tá? A Inglaterra também é um time muito forte fora de casa, foi o primeiro a marcar em 80% das vezes. Lembrando que a Inglaterra perdeu o último jogo contra a Hungria. Tá? O time da Alemanha cria, olha isso, uma média de quase 4, chances de quase 4 gols por jogo. E está bem acima da média em relação a, de fato, os gols marcados. Eu encontrei uma cachorrinha na estrada ontem e peguei ela tá meio assustada ainda. Deixa eu colocar ela ali fora, senão ela não vai me deixar gravar. Vem cá, vem. Pronto. O que eu tava falando? Ah, das bolas aéreas aqui, ó, que eu ia falar agora. A Alemanha marcou 1 gol de cabeça e 3 de escanteios nesses últimos jogos. E a Inglaterra marcou 10 gols de cabeça e 5 de escanteio. Então realmente é uma situação muito forte do time da Inglaterra. Vale muito a pena ficar de olho nisso. Não é clichê falar das bolas paradas da Inglaterra. Já vou marcar aqui, ó, bolas paradas, tá? Desde que você, óbvio, tenha metodologia para isso. Lembrando que os contra-ataques da Alemanha podem sim ser muito velozes com Gnabry e Sané. E isso pode fazer com que, se você comprar essas bolas paradas no match odds, você acabe tomando um gol. Então verifique se há a possibilidade de você comprá-las no mercado de gols, tá bom? Acho que é isso. Para mim não tem favoritismo, tá? Mas eu confio muito em algum gol de bola parada aqui, tá? E as duas equipes, pelo que eu vi, ó, a Alemanha falou em marcar em nenhum jogo em casa, né? E ficou 75% de jogos sem sofrer gol. E a Inglaterra só falhou em marcar em 20%. Me parece um jogo ruim para ambas quando a gente coloca a Inglaterra contra times menores e a Alemanha contra times menores. Mas esses dois jogos, esses dois times juntos podem ser sim jogos bons para a gente ter um ambas marcam, tá? Vamos ficar de olho, obviamente, na leitura do jogo. Outro jogo interessante é a Itália e a Hungria. E de cara eu já olho para essa odd da Itália e não consigo concordar. Tá? A Itália está no momento, de novo, de reconstrução. A Itália precisa testar muitos novos jogadores, precisa de um novo esquema de jogo, precisa recomeçar. A Itália foi eliminada da Copa do Mundo pela segunda Copa consecutiva, né, não vai participar, pela Macedônia. E isso não é pouca coisa. A Macedônia, apesar de ser um time organizado, é um time pequeno, né, uma seleção pequena. E a Itália, o que ela está fazendo? Ela está convocando e colocando em campo vários jogadores de times menores. Por exemplo, o Scamacca, artilheiro com a 9 do Sassuolo, vários jogadores do Sassuolo, jogadores assim que têm expressão na Série A italiana, mas que, né, para uma seleção italiana já é um pouco mais complicado. Jogar na Série A é uma coisa, né? Eu já vi, por exemplo, a Itália naquele jogo onde ela foi eliminada pela Macedônia, ela colocou o João Pedro, que é um bom jogador do Cagliari, mas, cara, um jogador já velho, um jogador já mais de idade, e parecia um jogo festivo que acabou virando um pesadelo. Então, eu não gosto da saúde da Itália, não vejo valor na saúde da Itália, não faria back Itália, pelo menos no pré-live. A Itália teria que me convencer assim absurdamente durante o jogo. A Hungria, talvez junto com a Dinamarca, seja uma das seleções mais organizadas dessas seleções europeias emergentes. Né? A Dinamarca não é emergente, mas não é o suprassumo. Tá difícil essa gripe, hein? Mas vamos lá. A Hungria vem de uma vitória contra a Inglaterra, a Itália vem de um empate sofrido contra a Alemanha. Então, olha, cuidado, tá? Cuidado com esse back Itália, que na minha opinião, pré-live não tem valor. Pode ser que no jogo tenha, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. Olha só, a Itália nos últimos 7 jogos em casa venceu 2 partidas. Saiu na frente em 43%. Né? A Hungria também venceu 2. Tem uma média de gols marcados baixa, mas também tem uma defesa muito sólida. E a Itália tomou gol em mais do que, ou seja, em todos os jogos a Itália conseguiu praticamente tomar um gol. Tá? A média de gols criadas, XG por jogo da Itália, não é ruim, mas
não é um time que passa confiança. A Hungria tem uma excelente bola aérea, só que vocês conseguem ver aqui, ó, são 5 gols de cabeça da Hungria e 2 de escanteio. Tem uma coisa importante aqui, às vezes a gente olha para a Hungria e fala assim, é uma seleção pequena. A base da seleção da Hungria é de futebol alemão. O zagueiro é do Leipzig, um atacante é do Colônia, se eu não me engano, o outro é do Freiburg. Então são jogadores muito bons que têm uma organização tática muito superior à média, assim, se a gente olhar para uma seleção como a Hungria e falar assim, é uma equipe ruim. Não é. E foi uma equipe que deu trabalho na Euro para Portugal, para França, então toma muito cuidado, tá? Então eu não venho trabalhar aqui Back Itália e também não venho trabalhar esse jogo para um Leia pior equipe em campo, porque acho que a odd da Hungria está muito esticada. Talvez esse jogo seja um jogo para correção do favorito, tá bom? Se você tem método para isso, fica de olho e nas bolas aéreas da Hungria, tá? Fica de olho nisso. Bósnia e Romênia. Bom, eu elogiei muito a Romênia antes de ver o jogo que a Romênia fez contra a seleção de Montenegro, e Montenegro foi muito superior à seleção da Romênia, ou seja, a Romênia teve uma queda muito grande, e a Bósnia passou quase que 70 minutos do jogo fazendo um jogo muito bom, um jogo de recuperação contra o time da Finlândia. Por quê? Porque a Finlândia recuou. Então não posso também falar assim, pelo fato da Romênia ter jogado muito mal contra a Montenegro e pelo fato da Bósnia ter feito 70 minutos muito bons contra a Finlândia, que a Bósnia vai vencer. Eu acho que a Bósnia tem deficiências defensivas que precisam ser melhoradas, né? E a Romênia pode ser que tenha sido só um dia ruim, né? Eu não posso pegar só esse jogo da Bósnia porque a Finlândia recuou e chamou a Bósnia para cima, tá? Então também seria um jogo para match odds para mim, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui que eu não vi. Gols de cabeça da Bósnia, 2. Gols de cabeça da Romênia, 3. Nenhum time é tão fraco assim em relação a gols de cabeça. Os dois times tomaram 2 gols de fora da área. Não me parece ser um jogo inclinado para over. A Bósnia só tem 2 vitórias dentro de casa. Enfim, não me parece ser um jogo bom para ficar de olho em gol. Se eu for fazer alguma coisa, vai ser no Match Odds, tá bom? Ilhas Faroé e Luxemburgo. Bom, aqui já é aquele jogo da Liga C, né? A qualidade já começa a cair muito. O último jogo das Ilhas Faroé foi uma derrota para a Turquia, uma goleada. O último jogo de Luxemburgo foi uma vitória contra a Lituânia. Aqui, se você for fazer também, te aconselho a ficar de olho no Match Odds. E por último, Lituânia e Turquia, mais um jogo, na minha humilde opinião, para a Turquia vencer e vencer bem, né? Temos ali o under pela direita. Eu gosto muito do atacante Serdar Dursun também, que hoje é artilheiro do Fenerbahçe, mas já foi artilheiro do Darmstadt na Bundesliga 2. Enfim, acho que pode ser um jogo bom para um back Turquia, se você tem método para uma odd baixa, tá bom? Então fica aqui a minha participação da Nations. Na Série B, nós temos Náutico e Vasco. O Náutico venceu o último jogo depois de um tempo sem vitória. Olha, o Japão tá dando um trabalhinho pro Brasil aqui, hein? Não tá um jogo feio, não. Tá um jogo bem legal. Mod bem parelho aqui contra o Vasco. O Vasco que perdeu o seu treinador Zé Ricardo. Parece que vai pro futebol asiático, alguma coisa assim, se eu não tô enganado. E tem uma odd muito parelha. Jogo padrão Série B, jogo para match odds para mim, tá? Londrina e Tombense, tenho pouco conhecimento sobre as duas equipes. Esse jogo aqui eu vou pular, mesmo horário do Vasco. Também é um jogo muito padrão que eu trabalharia em match odds. Vila Nova e Brusque, o Vila Nova arrancou um empate contra o Guarani, fora de casa. E o Brusque, como é que tá a classificação do Brusque? Como visitante, o Brusque não tem nenhuma vitória, são 5 derrotas seguidas, com 2 gols marcados e 10 sofridos. E o Vila, como mandante, tem apenas uma vitória. Essa odd do Vila, para mim, tá muito baixa. Acho que a odd do Brusque... Acho que o futebol do Brusque é ruim, sim. Tá? Mas eu não posso, é aquela coisa, né? Eu não posso ficar botando uma odd muito baixa só porque o meu adversário é muito fraco. Eu também não estou fazendo uma boa fase, como é o caso do Vila Nova. Então toma um pouco de cuidado aqui. Também é um jogo que pode ter correções. Criciúma e Sampaio Corrêa. Deixa eu ver se eu tenho informações sobre esses jogos aqui da Série B para a gente fazer uma análise completa, né? Grêmio, vamos lá.
ver se eu tenho algo concreto aqui sobre tudo isso que a gente está falando. Vou começar lá em cima contra o Náutico contra o Vasco. Ó, vamos lá. Náutico e Vasco, 2 gols de cabeça até o momento para o Náutico, 2 gols de escanteio para o Vasco, 1 gol de fora da área para o Náutico, 2 para o Vasco. Não me parece ser um jogo para over também, pelo que a gente está tendo aqui, tá? Londrina e Tombense, um destaque aqui para o Londrina com 3 gols de cabeça até o momento, tá? E 3 gols marcados de fora da área. Aqui já tem uma incidência maior de over. O jogo do Vila Nova com Brusque que a gente comentou. O Vila Nova tem 2 gols de cabeça, sendo um de escanteio, um de pênalti. E o time do Brusque tem 1 gol de cabeça apenas, só que foi de canto. Tomou 4 gols de fora da área o time do Brusque e 3 gols de fora da área o time do Vila Nova. É aquela coisa, né? Os times que estão piores no campeonato, que tem mais incidência de se fecharem, acabam tomando mais finalização. E, obviamente, o número de gols tende a ser um pouco maior. Criciúma e Sampaio Corrêa, nenhum número muito chamativo aqui na questão de bolas paradas, né? Também são times que têm predominância de finalização de fora da área. O Criciúma tomou, olha só, o Criciúma tomou uma virada pro Bahia no último jogo, e eu peguei essa virada na alavancagem com um jogador a mais. Olha, vou ser sincero com vocês, acho que o Criciúma tá fazendo sim uma boa campanha, tá? Tem um time que pode melhorar, mas o que eu vi do Criciúma de desorganização defensiva e ofensiva, do cara querer ser herói, de querer resolver, de fomeagem, não me parece um time que pode ter essa odd de 1,67. O grande problema é o adversário. O Sampaio Corrêa, eu vi o jogo do Sampaio contra o Novo Horizontino, a odd do Novo Horizontino também estava próxima de 1,90 ali. E olha, vou falar para vocês, foi uma situação difícil de ver aquele jogo, hein? Sampaio Corrêa em alguns momentos jogou bem, em outras abdicou completamente do jogo. Se for um jogo para o Sampaio vir só se defender, tudo bem. Aí pode ser que a odd do Criciúma se confirme. Mas 1,67 na Série B, tô fora, tá? Se for fazer, para mim é correção do favorito. Cuidado. Ituano e Ponte Preta, mais um jogo onde eu tenho pouca informação. Por que a odd do Ituano é 1,90? Porque ele não perdeu em casa ainda? E a Ponte Preta não venceu? Para mim essa tá errada. Para mim essa tá errada. Para mim é jogo também para possível correção. A Ponte faz bons jogos, tá? Apesar da gente ter uma Ponte não tendo vencido nenhuma, a Ponte tem feito bons jogos. Cuidado, tá? Com esse preconceito. Tá começando ainda essas odds baixas na Série B. Na minha opinião, não se cria. CSA e Chape, mais uma odd próximo de 2. Por quê? Não consegui entender. A Chapecoense é uma das melhores visitantes da competição. Por que a odd do CSA tá 2? Mais um jogo que eu viria para trabalhar a correção aqui, não leio a pior equipe. Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido essas odds. A tendência da Série B é termos odds extremamente parelhas. Como é que você coloca um Chapecoense com a segunda melhor campanha fora de casa, não tomou nenhum gol fora, a Chapecoense com uma odd de 4. Não faz sentido na minha cabeça. Grêmio Novo Horizontino, aí uma odd de 1,50. Você viu, o Novo Horizontino vinha tendo odds baixas contra todo mundo, agora contra o Grêmio. O Grêmio vai ter uma odd de 1,50. Não faz sentido também, é um jogo onde o Novo Horizontino deve vir para empatar. Enfim, essa Série B tá engraçada demais, tá? Onde eu encontro mais oportunidade, provavelmente, nesse jogo do Náutico com o Vasco. 2 equipes parelhas aqui. O Vasco vem numa boa campanha. Esse tipo de cotação me agrada. Agora, por exemplo, odd do Vila para mim tá muito baixa. Odd do Criciúma tá exageradamente baixa. Odd do Ituano para mim tá baixa. Odd do CSA para mim tá baixa. E odd do Grêmio também tá baixa. Mas isso aí a gente só vai se confirmar dentro do campo, tá? Eu achar e acontecer são coisas completamente diferentes, tá? Quem sou eu na fila do pão? Na hora que o jogo termina que a gente vai ver, tá bom? O que a gente tem que ver é no live. Cuiabá e Corinthians. O Corinthians é o líder da competição. Tem uma das melhores campanhas, se eu não me engano, tem a melhor campanha fora de casa o Corinthians, exatamente, com uma vitória, com uma derrota apenas, 10 pontos fora de casa. O Cuiabá não vem numa boa fase, perdeu agora por América, tomou, se eu não me engano, 2 gols de cabeça.
não tem nenhuma vitória em casa ainda, e o Cuiabá costumava se agarrar muito dentro de casa para se manter na Série A do Brasileiro, né? Um time que disputou a competição sul-americana esse ano, se eu não me engano já foi até eliminado. Então é um momento muito ruim do Cuiabá. O Corinthians vem com várias baixas, né? Tá com alguns nomes importantes lesionados, mas na minha opinião é um jogo muito bom para match odds, tá? Porque o Corinthians, nesse tipo de campanha que ele está fazendo, empatar fora de casa não é um jogo ruim. O Corinthians pode sim jogar numa contenção ali, atrapalhar bastante a vida do Cuiabá, e pode ser um jogo para ler para a equipe em campo. Tá? Deixa eu ver se eu tenho algum número aqui para nós. CSA, Grêmio. Aqui já começa a Liga Chinesa, que acabou de começar, não tem estatística nenhuma. Será que a Série A estava lá em cima e eu não vi? Vamos ver aqui, ó. Não. Ilhas Faroé. Aqui, ó. Cuiabá e Corinthians. Como eu falei para vocês, ódio do Cuiabá. A odd do Cuiabá. Campanha do Cuiabá horrorosa. Média de gols marcados em casa, meio gol. Credo. Gol de cabeça. Corinthians fez 3 gols de escanteio, sendo 1 de cabeça. E o Cuiabá fez 2 gols. Tá? De fora da área, o Cuiabá marcou 2 gols. Inclusive um golaço do André contra o América. Meu Deus, que golaço do Beberrão. Do Beberrão não, do André. Desculpa. Depois toma um processo e não sabe por quê. Do André. Tá? Balada. Enfim. Fez um golaço contra o time do América, mas não evitou a derrota do time. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A maioria dos jogos hoje eu separei para o Match Odds. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso planejamento, como é que ficou. Um back Turquia, possibilidade de leitura, óbvio. Vários jogos aqui para Match Odds, sem inventar moda. Bolas paradas da Inglaterra e da seleção da Hungria. E possíveis correções de favorito tem várias, né? A Itália, o Criciúma, o Grêmio, o Ituano, o Vila Nova. Aqui a gente vai, enfim, só conferindo na leitura. Beleza? Não esquece, chegou até aqui, não deixa de se inscrever nesse canal, vai ser muito bacana. Confere os outros vídeos que tem aqui para você, né? E a gente se vê no Telegram, no Leitura e amanhã. Um abraço.